ponto, gente, nosso cérebro, ele trabalha dentro de pensamentos. Então, uma vez que eu penso, é logo na sequência que eu consigo realizar. Então, peraí, Lina, o que você está falando? Vamos voltar aqui a alguns aspectos. Então, vamos pensar o seguinte. Olha para você, tá? Para a carreira que você tem hoje, para a vida que você está levando hoje. Em algum momento da sua vida, seja quando você era adolescente, seja quando você era uma criança, ou até mesmo já na sua fase adulta, em algum momento você chegou a pensar em coisas que você queria conquistar? Emprego que você gostaria de ter? O que você faria? Nossa, eu vou sair de férias, para onde eu vou? Quantas vezes pensamentos sobre o que você queria passaram pela sua mente? E aí eu vou trazer para você um exemplo bem fácil de você concretizar o que eu tô falando. Pensa o seguinte, gente. Quando começaram, né, eu tava até falando disso agora. Você tinha lá um computador, gente. Eu sou do tempo que que aqueles computadores era aquele negócio enorme, aquela caixa atrás, aquele trambolho que ocupava em cima da mesa. E aí, em algum momento, alguém olhou para aquilo que já era uma super evolução, o computador, e pensou o seguinte: tá bom, o computador é assim, mas e se ele fosse no formato menor? E se eu pudesse carregar ele comigo? E se ele fosse portátil, não necessariamente eu carregasse comigo, mas ele ocupasse menos espaço aqui? E se ele fosse mais leve? E se eu não precisasse que ele ficasse o tempo inteiro plugado numa tomada? Então essas reflexões, esses primeiros pensamentos é que efetivamente geram e levam um notebook. Então a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é, hoje, se você está aqui e de alguma forma você pensa em empreender, se de alguma forma você está aqui e o seu objetivo no futuro é parar de trabalhar para uma empresa e passar a trabalhar por conta própria, esse primeiro não é o primeiro marco, a gente vai falar sobre esses 3 marcos, mas o primeiro marco é eu conseguir me provocar a reflexão de o que eu quero com essa informação. O que eu quero enquanto empreendedora ou enquanto empreendedor. Quando eu pensar em fazer essa mudança, o que de fato eu gostaria que acontecesse comigo? E aí, por que é tão importante isso, gente? Porque o nosso cérebro, olhando sob a ótica da neurociência, tudo que o nosso cérebro pensa, ele consegue ter capacidade de concretizar. Ou seja, se ele pensa em determinado aspecto, ele consegue tangibilizar isso que foi pensado e, como consequência, ele consegue pensar, ele consegue ser estimulado a calcular uma rota. Então é muito importante vocês entenderem que quando a gente fala sobre fazer essa transição, o fato de quero fazer, mas vou ver, vamos lá, vamos pensar, isso já começa a atrapalhar e faz com que você não dê esse passo na sua carreira. Se você voltar alguns passos atrás e falar, ok, eu quero empreender, deixa eu começar a colocar isso numa concretude, a probabilidade de você levar isso adiante já é muito essencial. E aí eu vou contar um pouco da minha história baseado nisso e a gente vai falar sobre esses 3 marcos dentro da minha história. Bom, gente, cara, olha só, um adendo rápido, tá, gente? Tem uma infestação de bichinho de luz tentando entrar aqui. Eles estão batendo, não sei se acontece isso na casa de vocês, gente, eu tô louca, eu nunca tinha visto isso acontecer. Eles ficam batendo na minha janela porque eles veem que tem luz aqui, mas eles não conseguem entrar. Então é um negócio esquisito que eles batem na janela tentando entrar, cara, muito louco, gente. Enfim, um parêntese rápido, porque eu fico muito chocada. Desde que eu comecei a fazer live aqui nesse ambiente, que eu vejo isso acontecer enquanto eu tô fazendo live, eu fico sempre impressionada. Mas vamos lá. O que aconteceu comigo, gente? Bom, eu trabalhava em empresa, eu não posso falar que eu tive dificuldade de crescer, isso não é real, isso não foi o que aconteceu comigo, eu cresci muito rápido na empresa. Então, basicamente, a minha história foi, eu estagiei em pouquíssimos lugares, eu não estagiei em lugares super impressionantes, impactantes, sempre quis empreender, sempre tive essa coisa de ter um negócio próprio. Na época da faculdade eu até comecei a empreender como assessora de imprensa, porque eu sou relações públicas de formação,
mas não me identifiquei, gente. Desculpa se tem alguém aqui que trabalha como assessor de imprensa, mas na época eu achava muito chato. E aí eu falei, bom, não dá pra viver disso, não vai dar pra abrir uma consultoria disso, porque eu não tô gostando, imagina se eu for trabalhar com isso lá na frente. Tá bom. Passou um tempo, eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos, então acho que foi a minha maior experiência ali na faculdade, foi ter a possibilidade de trabalhar nos Jogos Pan-Americanos como responsável pelos voluntários dos Jogos. E aí o que aconteceu na sequência foi, eu fui para uma empresa, não me identifiquei logo de cara, mudei de emprego, então eu entrei numa empresa em janeiro, assim que eu me formei, em abril eu já estava numa empresa nova, 3 meses depois. E nessa empresa eu super me identifiquei com a empresa, então eu amava trabalhar lá, eu tinha feito meu TCC sobre aquela empresa, então foi quase nossa, uau, sonho, atingir meu objetivo de vida, de vir trabalhar aqui. Comecei a trabalhar na área de eventos, fui convidada para ir para a área de RH e nessa área de RH foi de fato onde eu comecei a desenvolver minha carreira. Então eu entrei na área de RH para substituir as férias de uma coordenadora na Universidade Corporativa, que é a parte que treina funcionários. Me identifiquei muito com aquela área, não quis sair, preferi continuar. Recebi meu primeiro aumento salarial, depois eu recebi uma promoção e tudo aconteceu muito rápido. E aí na sequência eu comecei a ser chamada para várias empresas e aí daqui a pouco eu conto sobre outras coisas para vocês. Só que o que aconteceu ali nessa empresa específica que eu fui promovida, né? Eu acabei tendo um burnout. Burnout é quando você tem um esgotamento mental por excesso de trabalho. E nessa época do esgotamento mental, e eu vou falar isso mais nos meus treinamentos, os gratuitos e nos pagos, eu falo bem mais detalhadamente sobre isso. Mas nesse esgotamento mental, o que aconteceu comigo foi uma reflexão de assim, ok, eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto da empresa, mas será que eu quero continuar trabalhando aqui pro resto da minha vida? Será que eu quero me aposentar? Será que eu quero virar diretora aqui na empresa? E o meu primeiro ponto foi a resposta foi não. Eu não me via sendo diretora numa empresa, não queria chegar a um cargo desse. Para mim o cargo gerencial já era mais do que suficiente dentro das empresas. E eu também não me via trabalhando o resto da vida para alguém. Então eu tinha muito essa coisa na minha cabeça de não, eu quero, se eu tiver que me esforçar, se eu tiver que ter um segundo burnout, por exemplo, como eu tive, né, um segundo esgotamento mental, eu não quero ter trabalhando para uma empresa, que eu tenha pela minha própria empresa, que eu tenha esse esgotamento por causa da construção do que eu quero para mim. Não necessariamente para dentro de uma empresa. Então essa foi uma reflexão muito importante e no momento que eu consegui chegar nela, ela tá junto com o meu primeiro marco. E o primeiro marco que eu quero que você pense aí do seu lado sobre a sua carreira, sobre essa transição. No momento que isso aconteceu, a primeira coisa que eu comecei a perceber é que eu precisava ter muita clareza do que eu queria para mim. Porque o que estava acontecendo comigo? Eu trabalhava na empresa, eu não estava infeliz lá, eu estava sendo reconhecida, mas eu não me conectava com ficar ali o resto da vida. Eu não me conectava com trabalhar para uma empresa o resto da minha vida. Então, no momento que eu comecei a ter essa clareza, tudo começou a se transformar, tudo começou a ser muito mais simples. E aí, por quê, gente? Porque talvez você esteja numa situação que pode ser parecida com a minha. Poxa, eu fui crescendo aqui na empresa, mas não me sinto feliz aqui. Não me sinto feliz só fazendo isso. Ou você pode estar vivendo o oposto. Não, eu tô aqui, já tô há muito tempo também, eu tô há pouco tempo, mas também não sou reconhecido. Mas mesmo se eu fosse, eu não me vejo trabalhando aqui o resto da vida. E ter essa clareza sobre o que eu de fato queria pra mim, então não era só enquanto carreira, tá? Era o que eu queria para mim, para a Lili, o que eu queria contar de história pra mim. Isso foi um momento muito crucial, porque a primeira coisa que eu percebi quando eu chego nesse marco é que eu não faria sentido pra mim se eu continuasse trabalhando pro resto da vida em outras empresas. Então esse foi um primeiro ponto. Se eu não me via chegando num cargo de diretoria e eu achava que para ter um segundo esgotamento mental tinha que ser pela minha empresa, então eu consegui como consequência entender que se eu quisesse
ter a carreira que de fato se conectava com quem eu era, com quem eu sou até hoje, eu precisaria empreender. E aí o segundo momento foi pensar, tá bom, mas empreender com o quê? Já cheguei a essa conclusão que eu não quero continuar a empresa. Mas e aí? O que é empreender? Porque muita gente, eu já vi isso acontecer, amigos meus, que não quero trabalhar pro resto da vida dentro de uma empresa, mas não sei o que eu quero fazer. Então a pessoa pensa em abrir uma franquia. Aí vai lá, começa a procurar franquia. Aí a pessoa é gerente de recursos humanos numa empresa multinacional e agora está procurando abrir uma franquia para trabalhar como dono de alguma loja dentro de shopping. E é uma diferença muito grande, gente. Se seu sonho é abrir uma franquia, tudo bem. Mas se seu sonho é empreender, eu, Lilian, não vou recomendar em momento algum que você pense no empreendedorismo como você ter um negócio em franquia. Primeiro porque a franquia você está sempre respondendo a alguém e não necessariamente vai fazer sentido para você. Você não vai usar o que você tem de melhor, que são as suas potencialidades, o que você desenvolveu, o que você aprendeu e como que você usa toda a sua história para de fato ganhar dinheiro fora da empresa. Então, quando eu comecei a me provocar sobre, tá bom, então se eu quero empreender, o que eu quero fazer? Então, foi daí que eu comecei a refletir sobre diversos pontos que entram no marco 2, mas antes de falar do segundo marco, o que começou a acontecer ali? Bom, ok, eu quero empreender, eu quero abrir uma franquia, eu quero usar o conhecimento que eu tenho, como que eu faço esse cruzamento? E aí, um dia, eu consegui definir isso. O primeiro ponto que eu defini foi, bom, eu quero dar aula. E, gente, se você perguntasse pra mim há 20 anos atrás se eu em algum momento eu daria aula em instituição de ensino, ou seria professora dentro de uma empresa, eu falaria que jamais eu faria isso, porque não fazia o menor sentido pra mim. Eu não queria, não pensava que isso era uma carreira que eu gostaria de ter para mim. Mas no momento que eu chego nessa reflexão, começo a pensar o que de fato eu quero colocar enquanto empreendedor, enquanto empreendedora, eu começo a ver que desenvolver pessoas, trabalhar com educação, ajudar as pessoas a fazerem essa transformação na vida delas a partir da educação, faria muito sentido para mim. E aí, nesse momento, então, eu falo, ok, então eu quero dar aula. Isso é a minha clareza. Eu quero dar aula e essa dar aula pode ser bem amplo, pode ser dentro de uma instituição de ensino, pode ser fora, pode ser para uma empresa ou pode ser montando turmas. Por exemplo, pode ser numa live e quando eu montei isso não existia nem live. Porque não importa qual é a clareza que eu tenho. Eu quero chegar em determinado ponto que para mim da aula poder impactar as pessoas no desenvolvimento pessoal delas. Então esse foi um primeiro aspecto que eu cheguei. Tá bom. O que aconteceu na sequência disso, gente? Quando eu entendi esse ponto, o que eu pensei? Bom, se eu quero desenvolver pessoas e se eu quero trabalhar com treinamento nas empresas, se eu quero ajudar as empresas, se eu quero ajudar as pessoas, eu preciso ter experiência, histórico. Então eu preciso ter coisas para contar e a gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então o que eu comecei a perceber? Bom, eu tenho duas possibilidades. A possibilidade A, continuar aqui onde eu tô, trabalhando com o que eu faço, sem grandes desafios, apesar de estar sempre fazendo coisas novas, não necessariamente eu vou me desafiar, porque as pessoas já me conhecem, já me reconhecem, já gostam do meu trabalho, então tudo é muito mais fácil de ser feito aqui. E para eu conseguir trabalhar e chegar nesse resultado, chegar numa carreira empreendedora, uma das coisas que na época eu entendi como um marco importante para mim era passar por situações difíceis, passar por situações onde eu encontrasse resistência, onde a empresa não tivesse a fim de fazer o que eu acreditava e eu conseguisse fazer essa virada. E no momento que eu entendo isso, vem aqui para o nosso segundo marco para você empreender. Então, o primeiro marco, vamos lá, você ter clareza de o que você quer exatamente. Você não precisa falar, Lilian, meu sonho é trabalhar na Universidade XPTO. Não, você pegar e olhar de uma maneira geral. E aí, por que isso, gente? Na sequência, a gente precisa enxergar qualquer desafio como uma oportunidade. Por quê? Vamos lá. Quando você quer empreender,
existem dois tipos de empreendedores, tá? Existe o empreendedor que começa a montar o próprio negócio e que não tem experiência nenhuma no que está montando. E existe o empreendedor que monta um próprio negócio e que tem ali uma vivência, mesmo que seja uma vivência pessoal sobre aquele aspecto. Vamos parar para pensar. Hoje, se você está aqui me assistindo na live, se eu falasse para você que eu não tenho experiência, que eu não desenvolvi mais de 200 pessoas, que eu não tenho 40 empresas hoje que eu atendo, provavelmente você me assistiria e falaria, tá, mas até que ponto para mim vai funcionar? E talvez você até esteja pensando isso agora. Só que o que acaba acontecendo? O fato de eu ter mais de 200 clientes tendo atendido pessoa física e mais de 40 empresas, mais as instituições de ensino, isso me dá um respaldo hoje. Só que para eu conseguir ter esse histórico, para eu ter o meu primeiro cliente, para ter a primeira pessoa que falou, tá bom, Lilian, vamos lá, eu tive que mostrar para a pessoa que eu passei por desafios e que eu me assemelho a essa pessoa. Assim como eu estou contando a minha história para vocês, você pode estar se identificando em alguns pontos. Então, qual é o segundo marco? Eu preciso enxergar todos os desafios que eu vivo hoje dentro da minha empresa, dentro da empresa que eu atuo, dentro das empresas que eu já atuei, como uma oportunidade para superar esse desafio e ter essa história para contar. Porque, vamos lá, o que hoje para você empreender, e aqui, gente, o que eu estou falando? Eu posso querer empreender montando uma franquia. Eu, Lilian, não recomendo. Então, o que eu recomendo? Que você use o seu conhecimento a seu favor. Que você use as experiências que você tem dentro da empresa para você conseguir replicar e abrir o seu próprio negócio. Esse é um caminho. Esse é o caminho que eu acredito que o empreendedorismo ele se torna mais sustentável e que você, consequentemente, se sente mais alinhado com o seu propósito. Então, aonde você vai ganhar bagagem? Passando por desafios. Então, vivendo experiências na qual você queria ter uma aprovação e o seu chefe não queria aprovar. Você queria fazer um determinado projeto, a empresa achou que não precisava ter esse projeto. Você queria construir determinada coisa, as pessoas falaram que não iam fazer. Você pediu ajuda de algum amigo, de algum colega seu de trabalho, essa pessoa também não quis te apoiar, ficou com medo, ficou reticente de fazer alguma coisa, também deu um pouco para trás. Por que isso é importante? Por que esses desafios são importantes? Porque eles vão gerando em você uma experiência para trabalhar quando você estiver empreendendo com pessoas e situações adversas. Porque hoje uma das coisas eu não trabalho só com clientes, com empresas que são incríveis, maravilhosas e aceitam tudo que eu falo. A gente tem as empresas que aceitam, tem as empresas que têm mais medo, os diretores que são mais ressabiados de, meu Deus do céu, o que pode acontecer aqui? E no momento que você passa por esses desafios dentro da empresa que você trabalha, você está sendo remunerado para aprender a passar por essas situações, aprender a conduzir conversas difíceis, aprender a conseguir contornar um não em um sim. Isso lá na frente, quando você começa a empreender, ele te traz robustez, porque muita gente acaba no início quando começa a empreender, a achar que, poxa, eu vou lá apresentar um projeto, aí esse projeto não foi aprovado, pronto, acabou minha vida. Porque coloca muito na cabeça que está muito ligado a comecei e já o primeiro cliente vai aprovar a minha proposta. Então esse é um ponto muito importante. Quanto mais eu olho para um desafio, poxa, eu queria implementar um projeto aqui na empresa, mas eu acho que ninguém vai aprovar. É esse aí que você tem que pegar se você quer empreender, porque se você fizer esse acontecer, consequentemente você vai chegar em resultados para a sua vida. E por último, que é o marco 3, e aqui, gente, rapidamente alinhando, as lives são sempre rápidas, é bem direto ao ponto para poder a gente otimizar o nosso tempo. Por último, como marco 3, o que eu percebi ali? Ok, então eu preciso passar pelos desafios. Então a primeira coisa que eu fiz foi, quais são os projetos que a empresa acredita que não são necessários de serem feitos? E são exatamente esses projetos que eu vou tentar aprovar.
Eu não vou aprovar um projeto que já está aprovado, porque ele já está aprovado. Eu só vou pegar lá a proposta e mandar para a diretoria da empresa e esperar vir um ok. Eu preciso aprender a influenciar a empresa a aprovar projetos meus que ela não concorda, que ela acha que não precisam ser feitos. Porque se eu fizer esses darem certo, aí sim eu vou ter boas histórias para contar quando eu entrar quando eu tiver a minha própria empresa. Então eu peguei vários projetos que eram extremamente desafiadores, que todas as minhas equipes diziam que eu não ia conseguir fazer, e a gente foi lá e fez esses resultados acontecerem. Então esse é um ponto fundamental para vocês. E aí o que aconteceu ali na sequência disso? Ok, eu entendi que eu precisava passar por esse desafio, mas uma coisa era eu ter passado por isso dentro de uma empresa. Ah, poxa, a empresa às vezes não aprova, mas eu conheço as pessoas já estão comigo há muito tempo, elas sabem exatamente o que eu gostaria de fazer, e se elas confiam no meu trabalho, elas têm uma tendência natural a aceitar. E o que acaba acontecendo? Quando você começa a empreender, e eu quero que vocês tenham clareza que eu estou falando muito desse início de processo. Quando a gente começa a empreender, é natural que as pessoas tenham mais receio de fazer. Hoje em dia é muito mais fácil eu trazer alunos para minha mentoria do que lá atrás, quando eu não tinha vários cases para contar. Então o que eu percebi? Bom, aqui nessa empresa eu consegui montar esses projetos, ok. Mas quando eu for apresentar isso para o mercado pode alegar para mim que, Aline, mas você conseguiu montar esse programa de liderança numa empresa que achava que líder nasce líder, logo não precisa ter nenhum treinamento porque ele nasce com esse dom? Mas é porque essa empresa foi mais flexível, essa empresa gostava de você, essa empresa é legal, essa empresa investe na pessoa. E aí o que eu entendi que seria o meu marco 3 para conseguir gerar resultados mais rápido para minha consultoria? Se eu conseguisse replicar esses resultados. Então o ponto principal é, se você quer fazer essa transição, você precisa gerar resultados que são replicáveis. Ou seja, o que eu fiz naquela época? Eu trabalhava com recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, eu trabalhava na área de treinamento. Eu consegui implantar alguns programas dentro de uma empresa. O que eu fiz na sequência? Eu comecei a trabalhar em outras empresas, então eu, em 8 anos de mundo corporativo, passei por 4 ou 5 empresas, tem que contar aqui. Em todas eu tinha uma estratégia. Eu mudava rápido de uma empresa para outra, porque eu entendia que eu precisava replicar esse modelo em todas as empresas que eu passasse, para mostrar que, quando eu fosse empreender, que nessa empresa aqui, a liderança aceitava mais os programas. Nessa daqui, ela achava bobeira. Nessa daqui, as pessoas trabalhavam de forma remota. Então, para cada caso, existia uma situação diferente. Mas em todas elas eu consegui gerar o mesmo resultado, que era implementar os projetos de forma efetiva, dando resultado. Na hora que eu entendi isso, peraí gente, só um minutinho, que tava gravando e aí parou de gravar. Peraí, que aí é importante ter a gravação aqui pra mim, gente. Foi, tá bom, então vamos lá. O que acontece, cadê? Voltei. Então, o que acontece nesse aspecto? Quando eu passei por várias empresas e cada empresa tinha a sua própria situação, eu comecei a replicar o resultado de conseguir implementar projetos em diversas empresas nas quais as empresas não acreditavam que esses projetos eram necessários. Só que eu não implementei isso em uma empresa, eu implementei isso nas 4 empresas que eu passei. E nas 4 existiam resistência. Então, o que eu consegui trazer de bagagem para dentro do mundo empreendedor? Eu tinha muita clareza que o meu foco era desenvolver pessoas e fazer com que as pessoas se tornassem mais protagonistas da própria vida. Por isso aqui a gente fala do Minha Carreira, Minhas Regras e você se tornar o executivo da sua própria vida. Esse era o meu grande ponto. A gente parar de depender das empresas e olhar muito mais para você e como que você usa o seu conhecimento a seu favor. Segundo aspecto,
Eu trabalhei de como é que eu enxergo tudo que é mais desafiador na empresa, é exatamente aonde eu vou mirar. Porque se eu conseguir aprovar exatamente esse projeto dentro da empresa, consequentemente, quando eu começar a empreender desenvolvendo pessoas, eu vou ter mais facilidade de trabalhar com esses cenários mais áridos. E o terceiro aspecto é, a empresa, para apostar em mim, ela precisa ter um histórico. Se eu conseguir trazer uma repetição de resultado em diferentes cenários, a probabilidade da empresa ficar mais aberta a me contratar é maior do que não ter caso nenhum. E aí o que acaba acontecendo aqui, gente? Quando a gente olha para essa transição, a gente vai falar, eu vou trazer outra live aqui para falar sobre todo o pilar financeiro, que é um pilar extremamente importante, que muita gente negligencia e aí acaba indo para o empreendedorismo, não se estrutura financeiramente e aí precisa voltar para a empresa porque não se estruturou financeiramente. Então a gente vai falar ainda sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre, Marcos, de como que você usa o seu conhecimento a seu favor. Então, qual era o grande ponto aqui? Existem duas formas de você fazer essa transição. Você pode fazer essa transição cobrando um valor mínimo, porque a sua experiência é praticamente zero e as pessoas vão ter medo de apostar em você e como consequência disso, você vai ter que cobrar mais barato para que a pessoa pense assim, ah, tá bom, por esse preço vale o risco. E aí você vai ter que ter muitos clientes para conseguir fazer uma renda próxima à que você tem hoje dentro de uma empresa. Ou você pode já começar num patamar bem mais alto. Significa que você vai cobrar horrores de primeira? Não, mas significa que você não vai precisar cobrar o mínimo. Só que para você sair do perfil de pessoa que tem que cobrar o mínimo, para pessoa que já pode cobrar algo já dentro de um padrão aceitável, para você pegar poucos clientes e já voltar até a renda que você tem hoje, você precisa ter boas histórias para contar. Isso nem é um marco, né? Mas é o ponto central. Se você tiver boas histórias para contar enquanto você está trabalhando na empresa, consequentemente você consegue usar isso a seu favor para o empreendedorismo. Por isso eu, Lilian, sou muito contra a pessoa achar que, então eu quero empreender, vou abrir uma franquia. Porque na maioria das vezes o conhecimento que você precisa de franquia você não aprendeu, você não teve ele dentro das empresas. Então usar o conhecimento que você tem hoje, a sua história, as ações que você tem que fazer, as atividades que você hoje executa dentro da empresa como uma isca para você empreender é extremamente importante, porque você já começa empreendendo com uma bagagem. Mas essa bagagem está na sua mão. Você pode decidir entrar numa empresa que só vai te dar trabalho fácil, que só vai te colocar em situações simples e como consequência, na hora que você for conversar com um potencial cliente, você só tem a história facinho ali para contar e aí ele vai se sentir com medo de investir, de apostar em você e não vai te contratar, ou você aproveitar agora para mergulhar nas piores situações que você puder, nas mais desafiadoras, a fim de você conseguir ter com você os melhores resultados.